Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que se prepara para enfrentar o time do Messi hoje contra o Miami, né? O Palmeiras que vai enfrentar hoje o Miami às 10 horas da noite. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando dessa partida que é confronto direto. Os dois times aí estão com 4 pontos. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Então, antes do jogo o Palmeiras é favoritíssimo, né? Mas essa competição tem pregado peças assim importantes, né? Quem diria, né, que o Botafogo hoje estaria classificado se terminasse a competição hoje, né? Na primeira fase eu sempre achei que a gente poderia fazer isso. Mas você tem oitavas, quartas, semifinal, gente. O Botafogo tem 6 pontos, quem imaginaria isso, né? O grupo que tá, né? E o grupo que tava, né? Então, eu acho que tem um time que tem que ser valorizado é o Botafogo. O Botafogo. E outra coisa, né? O Inter Miami, a gente falou aqui algumas vezes que era o pior time do grupo e hoje pode classificar contra o Palmeiras, brigando para classificar. Na primeira colocação. Porque quem ficar em primeiro, você tira o Paris Saint-Germain. Quem ficar em segundo, pega o Botafogo, é isso, né? Isso. Depende do resultado, mas eu acredito nisso aí também. Eu acredito que é isso, porque tem que perder de 3-0 hoje o Botafogo, não é isso? Não, se o Botafogo ganhar, ele é líder. É líder, então. Mas se perder de 3, não fica esperto, né? Eu ainda acho que o Palmeiras é favorito pro jogo de hoje. O Palmeiras vence o jogo. Eu não acho com essa facilidade toda que o Felipe Melo falou, mas eu acho que o Palmeiras vence o jogo hoje, passa em primeiro e aí vai pegar o segundo do grupo do Botafogo. Vamos lá, vamos colocar uma matériazinha que a gente fez. A Kit Kat, o Ricardinho e também o Léo fizeram a matéria sobre Palmeiras e Inter de Miami. Vem com a gente. Hoje tem Palmeiras contra o Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes da FIFA para decidir quem fica com o primeiro lugar do Grupo A. Todo mundo sabe que o Verdão é mais time, mas os caras têm um tal de Lionel Messi. 33,5, golpea Messi! Por favor. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Es como si estuviéramos años atrás, una década atrás, viendo a Leo Messi brillar. Do lado alviverde são 4 participações, 5 gols marcados em 7 jogos disputados, 2 vice-campeonatos e um melancólico 4º lugar. Gignac para a cobrança de pênalti pro Tigres. Partiu pra bola, bateu! Gol do Tigres! Gignac na cobrança de pênalti. O Everton ainda toca com a ponta do dedo na bola. Ela rasteira, morre no fundo do gol. O argentino sozinho tem números superiores. São 4 participações, 6 gols em 7 jogos e 3 troféus conquistados. Seus títulos foram todos vencidos em sua época de Barcelona, campeão em 2009, 2011 e 2015. Messi ainda não voltou de um Mundial sem a taça. Na competição atual, os palmeirenses fizeram bonito e lotaram a Times Square em Nova York para empurrar a equipe em uma competição que promete ser a mais difícil da história. Palmeiras! 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 Depois de empatar em 0-0 na estreia contra o Porto de Portugal e vencer o Al Ahly do Egito por 2-0, a missão do Verdão agora é parar um dos maiores jogadores de todos os tempos. É que os jogadores de Miami não lhe passem a bola. Se não lhe passar a bola fica mais fácil. Todo mundo conhece bem o Messi, sabemos que ele com a bola no pé é muito forte, então vamos preparar esse jogo com as devidas precauções. E aí? Qual o seu palpite para hoje à noite? O coletivo forte de Abel Ferreira irá superar o talento extraterrestre de Lionel Messi? Qual a ideia do Palmeiras, que é um time forte, é um time que vai pra cima fisicamente? Daquilo que eu vi do primeiro jogo do Inter de Miami, foi difícil para eles o primeiro tempo, aí eles conseguem vencer o Porto, e aí tem uma coisa muito louca em relação à classificação. Primeiro, você fala, Veloso, Souza e também Godoy, em relação a terminar em primeiro, porque eu quero sair do Paris Saint-Germain. Mas será que não é o Paris Saint-Germain que não quer pegar o Palmeiras? Vamos ficar sabendo às 4 horas. A gente sempre tem o diminutivo, né? A maioria de vocês que tá aí da TV Cazé, que tá aí da Rede Globo, da imprensa toda, sempre colocou o futebol brasileiro lá embaixo. É mentira minha?
Nós fazemos isso, né? Nós fazemos isso constantemente. Agora parece que o nosso futebol é o maior do mundo. Não é, tá? Mas nós estamos felizes em relação a isso. Falar que eu torço pro Palmeiras, não torço, velho. Se falar que eu torço pro Flamengo, também não. Agora pro Botafogo, pro Fluminense, eu torço. Só uma questão minha, particular minha. Agora, nós não somos tudo aquilo que querem mostrar para nós. E eu entendo os comentaristas, apresentadores, a mídia, tá tudo certo. O Abel chorou na entrevista para a Rede Globo. Aqui, o futebol é um futebol onde a arbitragem é uma mediocridade, a imprensa é medíocre. Aqui, o Abel, colocando, ele é europeu. O Abel falou que o sistema não ia deixar o Palmeiras ser campeão. É mentira minha? Auxiliar. Não, mas é junto, comissão técnica. Foi uma comissão técnica. Eles pensam igual, Veloso. Eles pensam igual, o João. E aí, parece que agora lá todo mundo virou gatinho. Todo mundo virou santo, né? Todo mundo tem um entendimento que eu preciso estar bem aqui para que eu possa ser negociado. Tá certo. Que, por sinal, essa Copa do Mundo da FIFA é 1 milhão de vezes melhor do que todas as outras que tiveram. Você não tenha dúvida disso. Mas também que não tem que tirar os méritos daqueles que foram campeões e aqueles que não foram também. Tá tudo certo. Agora, pagar de gatinho agora, não, né? Porque até outro dia o próprio Abel disse que a mulher não queria ficar, as filhas não queriam ficar. É uma coisa impressionante. Aí vem, mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, que o Palmeiras está nadando de braçada, a torcida, e que, por sinal, quem tem que ficar esperto é o Paris Saint-Germain, Botafogo, a Inter de Miami, com o Palmeiras. Só que você tem, do outro lado, um cara como esse, Veloso. Pra mim, esse é o melhor que eu vi todo o tempo, né? Desde que eu acompanho futebol, esse é o melhor de todos. É o aniversariante de amanhã. Você falou que ela é melhor que ele, Veloso, aqui pra nós. Falou ou não falou? Falou. Não falou? Mas era 1º de abril, né? Era o quê? 1º de abril. Era 1º de abril. Mas ele falou vários dias. Pra ele era sempre 1º de abril. Não, que o Edilson não tenha sido... Não, foi bom de bola. Foi craque de bola o Edilson. Foi o melhor jogador do mundo, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão do mundo pela seleção. Mas... Não, Messi não é outro patamar, né? Messi é outro patamar. Messi, Cristiano... Melhor do mundo em 2000, Ele foi o melhor, o Edilson. O Messi melhor foi do 8 mundo. vezes. O Messi foi 8 vezes. Falta só 7. O Messi foi 8 vezes. Então faz aniversário amanhã, 38 anos, e é o craque do time, sem dúvida nenhuma. O Abel já falou que vai marcar por zona e vai deixar o Messi rodar, e por isso vários jogadores vão marcá-lo durante a partida. Eu acho que quando você pega um cara como o Messi, principalmente na idade que ele está já, chegando a 38 anos amanhã... Não perca seu raciocínio. Para mim, ele não joga atrás, Abel. O Messi, ele joga de uma maneira tão inteligente que ele joga espaço, ao contrário da onde a bola está. Se a bola está do lado direito, o Messi está do lado esquerdo. Se a bola está do lado esquerdo, o Messi sempre está na invertida. Igual o Romário, cara. Que, por sinal, para mim, o Romário foi um dos maiores jogadores que eu vi dentro da área. Só o Pelé que a gente tira. Agora, o Messi, ele não é mais meia. Ele é um atacante. E como é que eu entendo essa marcação, Então, é isso. O Abel disse que vai marcar por zona, onde ele cair, algum jogador está responsável por marcar, por estar próximo dele. Eu acho que você tem que anular um jogador do time. Seria o Aníbal, que não vai jogar, está fora, deve ser o Emiliano que entra no lugar dele. Eu anularia um jogador do meu time, mas deixaria ele o tempo todo ser a sombra do Messi. Particularmente, eu colocaria o Richard Rios para marcar o Messi, ou o Aníbal. O Aníbal está fora. Desculpa. Eu acho que vai o Emiliano. Emiliano. Eu colocaria o Emiliano também na sombra. Tem os dois zagueiros, não tem? Que vai pegar o Suárez. Não, mas o Suárez eu marco ele. Não, mas o Suárez fica com os dois ali. Fisicamente ele tá morto, Veloso. Mas você encaixa no Messi. Tudo bem, aí você pega aqui. Meu irmão, eu não deixo ele pegar na bola. É isso. Pra mim, eu não vi ninguém ainda tão letal igual esse tal de Messi, cara. Esse cara é um absurdo. Ele não mudou a forma de jogar dele, ele sempre jogou dessa forma, não é um cara que sai correndo. O que mais me impressiona nele é quando ele precisa ser decisivo. Ele é decisivo. Ele só precisa de uma bola. Ele só precisa de uma bola. O Neymar não. O Neymar precisa de várias bolas e tá com o Yamal. O Neymar, de vez de estar no Mundial, onde tá o Neymar? Com o Yamal, cortando o cabelo, aquelas coisas todas. Parabéns, Neymar. Você tá numa fase, Neymar, incrível. E aí, Souza? Então, o palmeirense e o Palmeiras, o Abel, precisa tomar cuidado com esse jogador. Que 38, né? 38. Vai fazer amanhã, né? Cristiano Ronaldo tem 40, né? 40. Se finge e o Modric, que entrou ontem, aplaudido pelo estádio inteiro. 37 para 38 também o Modric. 39. 39 anos. E aí, Souza? O Messi é aquele cara que ele se finge de morto, né? Tá bem quietinho ali,
Quando ele pega a bola que ele arranca, então o Palmeiras tem que ficar esperto com ele, que apesar da idade que tem, é um jogador muito letal, é o cara que tem decidido pro Inter Miami. 39, né? O Modric, né? Então tem que prestar atenção nele, uma marcação... Não dá pra botar o Richard Gil, porque o Richard Gil tem cartão amarelo. Né? Na verdade, são 6 jogadores do Palmeiras que estão pendurados. Fala pra mim aqui, Ricardinho. Richard Rios, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Giai. Tem mais 2 aqui, daqui a pouco Gustavo Gomes também. E mais um, que esse é um risco para quem vai para as oitavas de finais. Perdeu um Richard Rios e o Gustavo Gomes. Meu Deus do céu. Piquerez. Olha só. E também o treinador que também, o grande treinador que está emocionando o mundo, que agora ele chora também. Europeu chora agora também, Souza. Então, eu sei que era só nós que chorava. Não, ele chorou também. Chorou também, senhor? Chorou também, chorou bonito, né? Quem dera que ele fosse tão carinhoso assim como ele está sendo lá aqui, quando ele vai dar entrevista aqui para as TVs brasileiras, né? Então, dá coice, né? Não dá entrevista, dá coice. O que nem diz o Maravilha, né? Ele dorme encolhido para dar o coice. Meu querido, o que você pensa, Godoy, em relação ao Messi, em relação ao Palmeiras? Vamos lá. Para eu fazer 7K. Ô, craque Neto, o Messi, para jogar, precisa ter a bola. É verdade. Então precisa marcar muito mais quem tem a bola para passar para ele. Para não deixar a bola chegar nele. Busquets. Porque às vezes a bola não lá, chega. O venezuelano, como ele chama? Número 8. O que fez o gol... Da seleção contra o Brasil? Como é que chama o menino aí? Dá o time da Inter de Miami que eu falo quem é. Tem aí o time do Inter de Miami? Continua, Godoy. Precisa marcar os jogadores que alimentam o Messi. E muito cuidado, inclusive, nas faltas, né? Marcar o ataque do Inter e não cometer faltas. Então, Segovia. O Palmeiras vai ter que tomar esse cuidado aí. Mais do que marcar o Messi, é marcar quem alimenta o Messi. Não deixar essa bola chegar. Marca a cozinheira, né? Não deixar chegar. O que o Palmeiras... taticamente, tem que continuar fazendo, né? E também ter um entendimento que, olha só, que é tudo né? Palmeiras deixar de ser primeiro colocado, pode sair fora das oitavas. O Palmeiras sendo o primeiro colocado, ele tem muito mais chances para ir para as quartas. O jogo de hoje, você pensa muito mais no Messi, na qualidade de primeiro colocado, na responsabilidade que vai ter, né? Porque você praticamente está classificado. E aí você tem que escolher. Eu escolho partir para cima, eu escolho fazer... O que o Palmeiras tem que fazer? Que, diga-se de passagem, o comentarista craque Neto disse que o Flávio Lopes tinha que jogar no lugar do Vitor Roque. E tinha que jogar mesmo. Tinha mesmo. E tem que jogar. Qual a visão sua, meu querido Veloso, em relação a tudo isso? Eu também acho. Porque o jogo hoje vale muito, Veloso. Vale muito. O empate já dá o Palmeiras no primeiro lugar. Mas olha só, quando a gente está envolvido diretamente, a gente entra sempre para ganhar e não importa os cruzamentos que vão acontecer. Só que hoje o Palmeiras joga aí às 10 horas da noite já sabendo do resultado das 4 horas da tarde. Ou seja, teoricamente, o Palmeiras pode escolher o adversário das oitavas de final. Porque como joga contra o Inter de Miami depois... O Palmeiras pode ver quem vai ficar em primeiro, que pode ser o PSG, segundo, pode ser o Botafogo ou até mesmo o Atlético de Madrid. Então o Palmeiras já entra sabendo. É claro que se você for perguntar para o Abel, para os jogadores, eles vão querer ganhar, eles vão querer escolher adversário. Esse é o discurso que a gente fazia também e era assim. Só que se você olhar hoje a tabela, é muito mais interessante você fugir do PSG. Né, que ainda não jogou, que perdeu pro Botafogo. Mas não esqueça o seguinte, o Palmeiras, os últimos jogos contra o Botafogo, deixou de ser campeão perdendo em casa. O ano passado foi isso. Não foi? E o Botafogo... Esse ano foi 0-0 lá no Allianz Parque. Tudo bem, mas eu, sinceramente, eu acho que enfrentar o brasileiro nas oitavas é pior do que enfrentar o Paris Saint-Germain. Isso é o que eu penso. É que eu não vejo esse Botafogo ainda com a força daquele Botafogo do ano passado. Tá, porque vem muito do 1-0 contra o Paris Saint-Germain. Muitas mudanças, a gente tá com essa imagem aí. Certinho. Mas eu acho que é mais interessante porque o Paris Saint-Germain vai evoluir dentro da competição. Não tenho dúvida disso. Mais interessante você pegar um Botafogo... É só você ver o Manchester City ontem. Botafogo nas oitavas do que o Paris Saint-Germain. Então vamos lá, e o PSG, por exemplo, só para deixar bem claro, porque, cara, se a Band tivesse fazendo 63 jogos, é óbvio que a gente entra no clima. Eu acho que a gente também não tem que ser invejoso. Né? Eu tenho a inveja de não fazer, mas eu não tenho
inveja das pessoas de quem faz. Que estão fazendo. Essa é a minha diferença como ser humano. Eu não tenho inveja do Memphis Depay ganhar 6 milhões. Não tenho. Não tenho inveja de ninguém. Sabe? Mas a verdade é que assim, ó, Paris Saint-Germain, os caras treinam de manhã e à tarde eles podem fazer o que eles quiserem. O Palmeiras está concentrado 90 minutos. O Palmeiras está concentrado desde o dia que chegou. O Botafogo também. O Fluminense também. O Flamengo também. Né? E só 5 titulares contra o Botafogo. Só que a gente não coloca isso, por quê? Porque às vezes a gente fica achando que a gente quer desmerecer o Botafogo, o futebol do Rio. Não é nada disso. Mas a verdade é essa. Não jogou com os 11 titulares. Contra o Palmeiras nas oitavas de final. Se esse confronto acontecer, são os 11 titulares. É todo mundo. É todo mundo. Aí o jogo é outro. E eu não estou dizendo que o Palmeiras não venha a passar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a gente enfeita muito o palhaço. Você já enfeitou muito o seu palhaço? Eu? Eu te pergunto pra você. Acho que já. Mas você enfeitou com o quê? Com o que você enfeitou ele? Dá aquela, né? Aquele mó, aquela parada. Veloso? Aí você fica... Aquele corte diferente, né, Veloso? Então, voltando pro futebol, né? É que fica vermelho o palácio igual o Veloso, né? Diga-se de passagem. O Godoy. Exatamente isso. Então, calma, gente. Eu acho também, Godoy, Souza e eu, tô falando Neto, não tô falando Godoy, vocês falam o que vocês quiserem. Aqui no, o craque Neto, eu não vou meter o pau no Palmeiras se sair das oitavas, eu não vou meter o pau no Botafogo, eu não vou meter o pau no Fluminense, eu não vou usar isso, eu não vou meter o pau no Flamengo, eu não vou usar isso. Pra dar like, não vou. Mas também, calma, que o futebol é 90 minutos, é um jogo só. A gente tem que entender, há um pênalti, há uma jogada diferente, há um jogador expulso, há jogadores que... Então, segura, que parece que o Botafogo é o maior time do mundo, o Palmeiras é o maior time do mundo, que o Fluminense, que tá numa pindaíba no Brasil... Calma, só isso. A gente então já pega aí o Inter Miami do quem? Do Lionel, do mestre. Lionel Messi pelo Inter Miami com 61 jogos, 50 gols, 23 assistências, 73 então participações em gols. A minutagem para participação em um gol 67. E os comandantes desse encontro entre Palmeiras e Inter Miami chegam no Sport Center. É uma oportunidade para nós enfrentarmos não só o Messi, mas uma equipa que tem pouco tempo, mas que tem muita ambição e que quer seguramente ao longo dos anos continuar a crescer como tem feito nestes últimos anos com os jogadores experientes, também para trazer um nome extra ao futebol aqui nos Estados Unidos. Mas como te disse, nós não preparamos o jogo, eu não preparo o jogo só pensando num jogador só, porque acredito, como vocês sabem, que o todo é maior que a soma das partes. Agora sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como ainda fez no último jogo contra o Porto. Palmeiras es un grande de Brasil, a mí me tocó jugar en la contra, que es más grande aún, Michel, pero más allá de eso y de las bromas, es un grande, es un equipo que a mí me tocó jugar el clásico más grande de Brasil, que es el Corinthians Palmeiras. Claramente eran partidos donde había mucha tensión, con dos hinchadas impressionantes. E foi legal que o Abel foi questionado ali sobre ele ser time Messi ou ser time Cristiano Ronaldo. Aí ele, mas muito Cristiano Ronaldo. Por motivos clubistas, é claro, mas também falando sobre a relação do Cristiano Ronaldo com o trabalho. Pois bem, então ele vai encontrar Lionel Messi nessa próxima rodada. Vamos para os Estados Unidos, que a nossa equipe segue por lá. E é isso, chegamos à última rodada da fase de grupos desse campeonato mundial, hein, Roberta e Zupac, agora no nosso telão. Bom dia pra vocês, dupla. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Zupac aqui ao meu lado, agora em Miami. Bom dia, Roberta. Começou ontem o Mundial e hoje já é o último jogo da fase de grupos do Palmeiras. Assim, ó. Passa rápido demais. Muito rápido. E esse jogo vai ser aqui no Hard Rock Stadium. Palmeiras contra Inter Miami de Messi. Aí a gente fala sobre o Inter Miami o tempo todo, o nome do Messi, na zona mista, na entrevista coletiva. Claro, o técnico Abel Ferreira foi perguntado sobre isso, como neutralizar o Messi. Ele falou, só os jogadores do Inter Miami não passarem a bola pra ele. Então, é simples. E brincadeiras à parte, isso faz sentido. Um abraço a todos, um ótimo dia ao fã de esporte, porque assim, o Inter Miami tem jogadores de qualidade, mas ele inevitavelmente gira em torno do Messi, né? O Messi, ele
é o eixo da equipe. E é compreensível quando você tem um jogador como o Messi no seu time, é natural que ele seja o eixo da equipe. Então, se você quer bloqueá-lo, não deixe a bola chegar nele, porque mesmo já um tiozinho, um senhorzinho, a hora que a bola chega na canhota dele, ele faz misérias sim. É verdade, o Abel até lembrou ali do jogo contra o Porto, ou seja, tem que ficar atento nesse jogador, mas aí ele falou não só nesse jogador especificamente, o todo é mais importante, enfim, mas claro que o Messi, todo cuidado é pouco com esse atleta. O técnico Abel Ferreira para esse jogo não conta com o Aníbal Moreno por conta de um edema muscular na coxa, ele confirmou então que o Aníbal Moreno está fora, e aí quem será o substituto? Provavelmente Emiliano Martínez. Ele falou até que tem outras possibilidades ali, né, o Abel até dizendo, mas o Emiliano mesmo deve ser esse substituto. Lembrando que o Abel voltou a falar hoje, né, Zupac, sobre fazer algumas alterações, algumas nuances, justamente para surpreender o adversário. Você acha que podemos ter mudança ali na frente, no ataque? A gente sempre fala disso, né? Flaco ou Vitor Roque, o Vitor Roque vivendo esse jejum, o Flaco aí igualado com o Estevão como artilheiro da temporada com 11 gols. E aí? Não, sempre pode, sim. O Abel não é um cara de repetir a equipe, geralmente porque ele não pode, e de fato são jogos com propostas diferentes. Assim como eu achava no jogo contra o Al-Ahly, eu vejo o jogo hoje é segunda-feira, desta segunda-feira aqui em Miami, contra o Inter Miami, como um jogo propício para o Flaco Lopes, né? A gente viu a coletiva no domingo do Mascherano, o técnico do Inter Miami, e ele, com pleno conhecimento do Palmeiras, como o Palmeiras é um time capaz de te atacar de diferentes formas, né? Pressionando alto ou te esperando para jogar nas suas costas. E deixou claro o Mascherano que o time dele não pode sair para atacar desesperadamente, como costuma fazer nos jogos aqui da Major League Soccer, é um time muito ofensivo. Então, pelas palavras do Mascherano, vai ser um Inter Miami um pouco mais cauteloso. Eu imagino que no jogo desta segunda-feira, o Palmeiras vai ter menos espaço para jogar, mas vai jogar mais no campo de ataque. De novo é jogo pro Flaco. Mas, por exemplo, eu vejo o Maurício como titular. O Veiga não foi bem, vai ficar no banco, vai jogar o Maurício. Então o Abel sempre pode preparar surpresas, especialmente do meio para frente. No lugar do Aníbal Moreno, que foi muito bem nos dois jogos, Lucas Evangelista chegou a dizer que o Moreno foi o melhor dos dois jogos do Palmeiras, seguramente vai jogar o Emiliano Martínez, e aí o time perde muito pouco, são jogadores parecidos. E uma resposta do Abel para a gente poder fechar aqui sobre renovação. É Tudo o que bem, todo mundo quer saber. Estamos no Mundial ainda, então temos que esperar um Mundial, mas ele disse sobre a renovação, tem tudo para isso. Tudo para que sim. A diretoria do Palmeiras está otimista já há bastante tempo, e o Abel também mostrou esse lado bem otimista quanto à permanência. É isso, Mari, a gente volta com vocês. Boa, Roberta, e o Zupac voltam já também pra gente falar. Quem não vai deixar barato hoje é o Palmeiras, essa é a expectativa. A Gabi tá trabalhando, mas tá encontrando lugares bonitos, paradisíacos, Miami, sol, aquele tempo lindo. Quer dizer que você está na Ocean Drive, é isso, Gabi? Que metida, Gabi! Hello, my friend, good morning. Hello, my friend, good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente no Jogo Aberto. Gente, que classe! Negrão, coloca I'm in Miami Beach porque estamos na Ocean Drive, uma das principais avenidas aqui de Miami e que ontem esteve tomada por torcedores palmeirenses, incentivando o time, representando torcedores que não estão aqui, como o Edu Dracena. Bom, Rê, nesse cenário maravilhoso, trago aqui informações do jogaço que a gente vai acompanhar hoje. Na sexta-feira passada eu entrei ao vivo com vocês para dizer que o Aníbal Moreno tinha um problema, um edema na coxa direita, e ontem na coletiva eu pude perguntar pro Abel, e aí, será que ele joga? O Abel confirmou que não. Ele é desfalque realmente pro jogo e a tendência é que ele seja substituído pelo Emiliano Martínez. Do outro lado, o Mascherano também tem o desfalque. O Ian Fry, com um problema na coxa esquerda, não vai jogar, mas o Mascherano vai contar com o Jordi Alba de volta aos titulares e também com ele, sempre ele, Lionel Messi, começa entre os 11 iniciais no jogo de hoje, 10 horas da noite, no horário de Brasília, e esse é o grande problema que o Abel Ferreira e o Palmeiras vão ter, encarar Lionel Messi. Até o próprio Abel Ferreira já marcou, enquanto jogador, o Messi lá no passado não deu certo naquele Sporting e Barcelona, os espanhóis se saíram melhor. Será que agora o Abel encontrou, enquanto treinador, uma estratégia ideal para marcar esse gênio, esse craque? A gente vai descobrir agora na reportagem com mais detalhes desse jogo ao melhor estilo Miami.
Há poucos gênios no futebol. Eles marcam gerações e são peças raras. Sorte de quem tem a chance de treinar um fora de série. Obviously, for the club to have Messi is amazing. Os que podem estar em campo contra um dos maiores de todos os tempos são privilegiados. Tá jogando com um dos melhores jogadores da história do futebol, então tá ali dentro de campo com ele, acho que vai ser algo incrível e inesquecível para mim. É uma honra, mas também um desafio. A criatividade de um jogador, né? Quando dizem que os homens não se medem aos palmos, está mesmo aí. Eu espero e desejo que corra tudo bem ao Messi, né? Menos amanhã. 1,69 m. Esse é o tamanho do problema do Palmeiras no jogo de hoje. Lionel Messi chegou no Inter Miami em 2023 e, contando com a Copa do Mundo de Clubes, alcançou a marca de 50 gols no time. Aos 37 anos, ele continua dando muito trabalho em campo. Qual será a estratégia ideal para marcar um craque como ele? No Inter de Miami actualmente está uno de los mejores jugadores posiblemente de la historia y creo que eso también va a ser muy especial para todo hincha en general. Com Aníbal Moreno fora por causa de um edema na coxa direita, Abel Ferreira deve escalar o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque, ou Flaco Lopes. Amanhã a gente vai ver um dos maiores jogadores do mundo em campo. Quem é ele? É ele, Flaco Lopes! O argentino ganhou os corações palmeirenses depois de fazer o gol que colocou o Alviverde na liderança do Grupo A. O Verdão e o Inter Miami têm os mesmos 4 pontos. Um empate classifica os dois às oitavas. Mas eles dizem não pensar nisso. Não vamos a especular com isso. Não, de nenhuma maneira. Agora, para sair primeiro, temos que ganhar o partido. Se você entra pensando no empate, você acaba perdendo. Então, independente da estratégia, porque às vezes a melhor estratégia não é pressionar, às vezes é segurar um pouquinho mais. Além da vitória, o Palmeiras pode avançar até se perder. Para isso, teria que torcer por um empate entre Porto e Al-Ahly. Se os egípcios vencerem, o time de Abel Ferreira ainda se classifica pelo critério de confronto direto. E se os portugueses saírem com a vitória, a decisão da vaga será pelo saldo de gols. Javier Mascherano não quer fazer tantas contas, quer se preocupar em vencer. O argentino pode mandar a campo o Stari, o Weigand, Maximiliano Falcón, Tomás Áviles e Jordi Alba. Busquets, Cremaschi, Segovia y Messi, Allende y Suárez. Adentro de la cancha somos 11 contra 11, hay una pelota de por medio y hay que jugar. Y bueno, iremos a jugar sabiendo que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero que nosotros también tenemos nuestras armas. O que há é um jogo inédito, nem de longe um duelo qualquer, porque estará em campo um gênio, e eles não nascem todos os dias. Quem ama futebol vai acompanhar o Palmeiras, logicamente, e o Messi especificamente. Tem Luis Suárez, tem Jordi Alba, tem o Busquets, não é? Mas é um time que hoje ele é movido pelo Messi. E nesse torneio todo mundo tá de olho porque ele tá mostrando que a qualidade continua a mesma, tá com a pontaria em dia. E o Palmeiras sabe que não pode vacilar na bola parada, não vai poder cometer faltas perto da área, porque isso é um perigo muito grande para quem vem fazendo uma campanha bem interessante. Edu, claro que todo mundo sabe que segurar o Messi é uma tarefa quase impossível, mas o Palmeiras vai ter que ser muito aplicado, vai ter que se organizar muito bem para bloquear esse jogador e não oferecer oportunidades para ele. E ser eficiente, né, Renata? Porque, com relação à marcação, não dá espaço para o Messi. Na minha visão, não tem que ter um jogador marcando especificamente só o Messi. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar de uma forma compacta, não dando espaço para ele. E marcar pelo setor. Porque se você ficar marcando homem a homem o Messi é inteligente, vai levar você para a lateral, vai levar você lá perto da defesa. E isso acaba abrindo espaço para outros atletas. Então, eu acredito que o Abel, com certeza, tem essa visão de repente, marcar mais pelo setor
e quando você recuperar a bola, jogar mais no campo de ataque do Inter Miami. Até mesmo para o Messi, né, para os atacantes do Inter Miami cansar um pouco mais. Então eu acredito muito, e muito atenção também com relação aos cartões amarelos, Renato. Tem 6 jogadores pendurados, que isso é muito complicado, principalmente se passar para a próxima fase. E o nosso treinador ali também dá uma tranquilizada, porque também está pendurado. Né? Então, de repente, ficar fora, né, de umas oitavas de final é muito complicado. Então eu acredito muito no potencial que a equipe do Palmeiras vem apresentando nesse Mundial. O Messi já enfrentou 4 vezes clubes brasileiros, ele fez 3 gols, 2 contra o Santos, 1 contra a Chapecoense, todos com a camisa do Barcelona. Então vai ser interessante. Nem me lembro contra o Santos, não. Você tava lá, Edu? Eu fui, né? Então você, mais do que ninguém, sabe o que é esse cara em campo. O Barcelona nem era tudo isso. Eu tentei marcar ele, mas não consegui. É impossível, Edu? De verdade? Não, impossível não é, mas era muito difícil, Renata. Principalmente naquele auge do Messi, aquele time do Barcelona que encantou o mundo, né? Mas você tem que ter uma atenção, com certeza, muito redobrada com o Messi. Agora vamos para Inter Miami e Palmeiras. Capelanes, pensem bem. Na vida temos 2 certezas. A primeira é que o Ulisses não vai emagrecer nunca. A segunda é que o Messi vai fazer gol. 2-1 pro Palmeiras. Um gol do Messi. Ulisses. Aprendemos uma certeza na vida, tem um cachorro caramelo no programa. E torce contra o futebol brasileiro, tá só se ferrando. É o seguinte, 3-1 pro Palmeiras. Nossa. Edu Dracena. 2-0 Palmeiras. Cicinho. 2-0 Palmeiras, 2 do Messi. 2 do Messi? Ué, mas não é Palmeiras, então 2-0. 2-0 Palmeiras, 2 do Messi. 2 Vai fazer gol contra? Eu não entendi. 2 pro Inter de Miami. Marco Aurélio Cunha, tá indeciso. Não, 2-1 Palmeiras. Palmeiras não pode perder esse jogo. Acho que pode. Não pode. Ronaldão. 2-1 Messi. E pra vocês, Garbi? Eu tô fechado com os times brasileiros no Mundial, menos o Palmeiras. 2-1 Messi. Vai. É isso aí. Eu vou de 1-1. Bom palpite? Bom. Vai os dois, hein? Os dois passam. Classifica os dois. Foi 1-0? Classifica É isso, acabou. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O jogo hoje entre Palmeiras e Inter Miami é confronto direto para saber quem passa em primeiro ou em segundo, né? Mas hoje só a vitória interessa aí para o time do Verdão, digamos assim, né? Um empate também entre os dois, passa os dois, mas eu acredito que uma vitória do Palmeiras aí para passar em primeiro, consolidar em primeiro do grupo, né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa partida, lá, já sabendo, né? Esse jogo já vai ser um pouco mais tarde, às 10 horas da noite, já sabe quem vai enfrentar o primeiro e o segundo, tá certo? A partir desse jogo, né, a gente já vai saber que o primeiro colocado se vai enfrentar o PSG ou o Botafogo, tá certo? Então, eu acredito que esse jogo da tarde, ele vai influenciar sim, pode influenciar aí no resultado desse jogo da noite, tá certo? Por quê? Porque já vai estar sabendo se o Palmeiras passando em primeiro, quem ele vai pegar, se ele vai pegar o PSG ou vai pegar o Botafogo, tá certo? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa partida, né, entre Inter Miami e Palmeiras, né? Então, vai ser muito interessante, mas eu acredito que o time que quer ser campeão não pode estar, né, aí querendo escolher adversário, não pode estar querendo perder jogo para poder pegar um time mais fraco. Isso aí eu acredito que o Palmeiras também não vai querer isso aí, na minha opinião, né? Não vai correr de adversário algum, vai para cima, vai tentar a vitória, vai tentar sair ali com uma vitória, né? Então, na minha opinião, acredito que o Palmeiras tem sim grandes chances e vai vencer o Inter Miami. Mas vocês, o que é que vocês acham? Se vocês acham que é melhor passar em primeiro, um exemplo, e pegar um PSG que provavelmente pode ficar em segundo, ou vocês acham que o Palmeiras deve sim, se caso isso acontecer, o Palmeiras perderia para o Inter Miami, passaria em segundo, mas lembrando que é muito arriscado, né, por conta do Porto, né, porque se o Porto aplicar uma goleada para cima do Al-Ahly, passaria para segundo, então poderia deixar o Palmeiras de fora disso. Então, na minha opinião, o Palmeiras tem que vencer independente de quem vai enfrentar, se é PSG ou Botafogo. O Palmeiras tem que vencer para se classificar e não depender aí de, né, resultados,
porque o Porto e o Al-Ahly vai jogar no mesmo horário que Palmeiras e Inter Miami. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.